Olá, pessoal! Então hoje a gente conversa sobre um livro que eu demorei muito tempo para ler, mas muito mesmo. Vocês que me acompanham lá no Instagram já viram foto dele, vocês que também me acompanham por aqui já viram esse livro em vários vídeos, assim, uns 2 ou 3 vídeos eu acho, leituras para maio, ou então um vídeo de tag, onde eu, falo, o livro que eu estou lendo no momento, então ele tá, ó, me acompanhando há muito tempo, e é o It, a Coisa, do Stephen King. E este vídeo é patrocinado pelo meu amigo. Não, brincadeira. Não é não. Mas ele na verdade, ele é do meu amigo, né? Eu tô brincando aqui, não foi patrocinado, mas beijo, Arnob, para você, muito obrigada por ter me emprestado. Foi assim, eu emprestei pra ele o Contos de Horror do século XIX e ele me emprestou o It. Ele falou, é muito bom, leia. E ele estava certo. Eu gostei muito do livro, realmente muito bom, mas demorei para ler, porque, gente, são 1170 e tantas páginas, é muita coisa. E assim, por que eu demorei? Gente, se eu tivesse lendo só esse livro, vocês me acompanham aqui, vocês sabem que eu leio muita coisa, que eu leio Dostoiévski e foco muito em Dostoiévski para fazer os vídeos aqui pro canal. Então, se eu tivesse lendo só It, eu acho que eu teria conseguido ler esse livro em umas 2 semanas, talvez, porque ele é muito rápido, ele é muito gostoso de ler, ele é muito fluido, né? A leitura é muito rápida. Mas já que eu estava lendo, né, 300 milhões de outras coisas, ele demorou. Então, assim, foi uma leitura. Eu não lembro quando foi que ele me emprestou, mas tem muito tempo. Nossa, tem muito tempo mesmo, acho que tem ano já que ele me emprestou esse livro. E eu falei, não, agora sai, gente, assim, tá pesado. Agora sai, eu vou ler, né? Comecei, demorei, mas aqui no final, né? Na verdade, do meio não, vai. Lá da página 300, sei lá, até o final, foi uma leitura bem mais rápida. O começo que eu demorei um pouquinho, mas não porque eu não estava gostando. Porque eu estava lendo Crime e Castigo, se não me engano, e um pouco antes eu li Memórias do Subsolo, né? Enfim, assim, foram leituras que exigiram muito a minha atenção. Então, It ficou em segundo plano. Mas, gente, assim, sério, que livro. A experiência foi muito bacana. É um livro muito legal. Vocês que me acompanham sabem que eu gosto do Stephen King. Eu não falo muito sobre ele aqui, mas eu gosto. Vou deixar aqui em cima, lá embaixo, os vídeos que eu já fiz sobre... a gente só tem... Ah, não. Tenho 2 vídeos aqui. Eu ia falar que era só um, mas eu tenho 2 vídeos sobre 2 livros. Não, sobre um livro de contos e sobre um conto, se não me engano, uma novela, né? Mas eu vou deixar aqui em cima, lá embaixo pra vocês. E assim, eu gosto muito da escrita dele. Eu gosto da forma como ele apresenta os personagens. Eu gosto da interação dos personagens. Gosto também da ambientação da história. Então, assim, geralmente ele escolhe uma cidade pequena do Maine, né? Baseada na cidade onde ele nasceu e cresceu. No caso aqui de It, o nome da cidade é Derry. Então, assim, ele tem um dom de escrever e você sente que está dentro daquela cidade, que está dentro da história, que tá com aqueles personagens. Então, tudo que eu já li dele até hoje, que não foi muita coisa, tá, gente? Não li muita coisa, não. Mas, assim, li, sei lá, vamos ver, uns 7 ou 8 livros dele. Então, todos os livros que eu li até agora, eu gostei muito da ambientação. Uns mais, outros menos, mas ele realmente, assim, gente, ele tem um dom. O tanto que esse cara produz não tá no gibi, porque ele escreve muito. Ele escreve até coisa que, né, as pessoas nem sabem que foi ele que escreveu. Então, assim, não escreve só terror, como é o caso da grande maioria dos livros que eu li. E é o caso de It também. Mas ele, gente, o Stephen King, assim, eu sou fã. Claro que ele não é o meu escritor preferido do mundo, não é, mas ele é muito bom, eu sou fã. E volta e meia eu tenho vontade de voltar, né? As histórias, voltar às cidades, ambientação. Meu livro preferido dele, pra quem não sabe, não sei se eu já falei aqui antes, mas o meu livro preferido do Stephen King continua sendo Salem, né? Que na época que eu li era A Hora do Vampiro, inclusive é esse ou esse, é um desses dois. Esse aqui, o outro é o Iluminado. Mas era A Hora do Vampiro e agora já é Salem. E assim, gente, nossa, é o meu livro preferido dele de longe. Volta e meia eu quero voltar dentro daquele ambiente, né?
daquela cidade para ler de novo. Então, e foi um dos primeiros dele, né? Interessante isso. Eu gosto muito dos livros dele onde tem crianças envolvidas, que é assim, a grande maioria, né? Ou não, não sei. Mas enfim, gente, vamos lá falar sobre esse que eu já estou falando demais, né? Mas vamos lá falar sobre esse calhamaço aqui, né, gente? Esse tijolo que é este livro. Mas eu vou falar com ele aqui embaixo porque a gente está muito pesado. Mas vamos lá, né, pra história. Bom, gente, aqui em Derry a gente acompanha uma assombração que vem ocorrendo nessa cidade a cada 27 anos, desde muito tempo. Como é que a gente é apresentado a essa entidade, né? Logo no começo do livro, que inclusive, assim, o começo desse livro, a abertura desse livro é uma das coisas mais sensacionais que eu já li na vida, é a morte de um garotinho chamado George. E ele, gente, assim, todo mundo que já assistiu o filme, né? Inclusive, vamos falar sobre o filme daqui a pouco, mas todo mundo que já assistiu o filme, ou até mesmo quem não assistiu, sabe daquela cena icônica do menino, né? Com gente, a capa de chuva amarela e o barquinho, brincando com o barquinho na tempestade e sendo, né, atacado num bueiro pela coisa, o It, que é o palhaço, né, gente? A entidade, a assombração aí da cidade é o palhaço, o Pennywise. Mas vamos lá, por partes. O que esse menino tá fazendo na chuva sozinho? Bom, gente, ele tem um irmão, o Bill, e esse irmão, ele tá doente nesse dia. Ele ajuda o George a fazer o barquinho, né? Coloca até. Eu não nem sabia que colocava isso em barquinho, gente, aquela, né? Coloca como se fosse uma cera, né? Não sei, parafina, não sei, ao redor assim do barquinho. Então toda a fabricação do barquinho a gente acompanha. Eu gostei muito dessa parte do livro, eles, né, colocando a cera e tudo. Então o Bill dá o barquinho pro irmãozinho dele mais novo, o George, e fala, vai brincar, ele tá doente, né, ele não pode brincar com o irmão. E essa cena toda, ela é muito comovente, porque a gente já sabe, né, no final da cena, a gente sabe que ele nunca mais vai ver o irmão, porque o Stephen King, ele coloca lá, essa foi a última vez que o Bill viu o irmãozinho dele, enfim. Então é tudo muito comovente. Então a gente já sabe que alguma coisa horrorosa vai acontecer com esse menino, e acontece mesmo. Ele vai brincar, né, com um barquinho lá na inundação, não é inundação, gente, mas enfim, me fugiu a palavra aqui agora, mas na água da chuva que cai e que fica assim na rua, sabe? Nas calçadas, então a água tá correndo na calçada, né? Ao lado da calçada e acaba entrando dentro do bueiro. Claro, né, George? Que ia entrar, porque assim, o barquinho tá lá, ele tá acompanhando, ele tá correndo atrás do barquinho e o barquinho acaba entrando no bueiro. Só que aí, gente, neste bueiro, ele olha lá embaixo, né? Se agacha para poder olhar embaixo do bueiro, e aí ele vê um palhaço dentro daquele bueiro. E aí o palhaço começa a conversar com ele, e aí ele fala, não posso falar com estranhos. Aí o palhaço fala, mas o meu nome é Pennywise, qual é o seu nome? Ele fala, George. Ah, então não somos mais estranhos, né? Aí o menino, não somos mais estranhos. O que te faz pensar, né? O que é ser estranho para uma criança? Isso me fez pensar bastante. Mas tudo bem. Lá pras tantas, gente, eles conversam. O palhaço, no começo, ele tá muito, assim, alegre, sabe? Ele acaba cativando o George. Tem cheiros acontecendo lá, cheiros que remetem o circo. Então a gente tem cheiro de pipoca, cheiro de amendoim. Então toda essa ambientação, né, é muito interessante. Stephen King é um gênio quando se trata de ambientação. E aí o George, ele acaba ficando muito confortável, né, com o Pennywise ali debaixo daquele bueiro. Mas ele acaba ficando muito confortável. E o Pennywise acaba ganhando a confiança dele. E aí ele vai sentindo o cheiro, ele vai, né, se aproximando, eles falam os nomes de cada um, enfim, ficam lá conversando, e aí o Pennywise começa a ficar muito estranho, gente. Ele começa a mudar até, assim, no próprio rosto dele, né? A cor do olho, enfim, a expressão começa a mudar. E aí ele fala coisas do tipo, vem pra cá, George, fazer companhia pra gente, você vai flutuar também, né? Tem toda aquela questão do balão envolvida também, gente, que é muito interessante nesse livro.
Porque o balão, ele é como se fosse um símbolo, né, do flutuar, que todo mundo que entra e acaba sendo morto pela coisa, flutua. E no filme a gente tem essa imagem, né, bem visual. Mas aí, lá pras tantas, gente, o menino coloca a mão dentro do bueiro pra poder pegar o carrinho, não, o barquinho de volta e o Witch morde o braço dele e aí acaba, assim, gente, é uma morte horrorosa. É muito visual, porque o Stephen King, ele descreve tudo muito minuciosamente, inclusive as cenas de morte. Então, este livro inteiro, ele é muito violento, sabe? A capa do livro já mostra tudo, né? Os pompons aqui são sangue, porque tem muito sangue nesse livro, gente. Então, assim, se você não gosta de sangue, se você não gosta de palhaço, se você não gosta de violência, já não leia esse livro. Eu não gosto muito não, pra ser muito sincera, mas eu precisava ler esse livro e foi uma experiência muito boa. Mas enfim, gente, o George acaba morrendo, claro, né? E é muito triste, é uma cena sensacional, mas é muito triste. E aí, depois disso, né, toda a cidade fica, né, muito preocupada com essa série de assassinatos que vinha ocorrendo, porque assim, aconteceu isso com o George, mas também aconteceu com outras crianças. E é ambientado em 1957, se não me engano. E aí, gente, mais ou menos um ano depois do ocorrido, em 1958, as crianças, né, que são as principais do livro, elas acabam criando um clube dos otários. Esse clube, ele não se cria do nada, tá? O principal líder é o Bill, o irmão do George, e ele quer descobrir o que aconteceu com o George. Aí, assim, vocês têm que ler para poder ver como é que todo mundo acaba ficando muito próximo, né? Todas as crianças acabam se aproximando, mas só para vocês entenderem, o Clube dos Otários, porque cada um ali é um perdedor ou um otário de alguma forma. Então eles todos sofrem muito bullying de um cara, principalmente de um cara, né? Um cara não, eu chamo de cara porque parece que é um cara, mas assim, é uma criança um pouco mais velha que eles, o Henry Bowers. Mas todos eles são os perdedores lá da cidade. Então a gente tem o Bill, que é o irmão do George, o que morreu, e ele é gago. E a única coisa ruim, tá, gente? Não é ruim, mas assim, no sentido do livro deles serem perdedores, deles sofrerem bullying. A única coisa dele ruim seria a gagueira, porque ele é alto, ele é um líder, ele é bonito, enfim, né? Ele, inclusive, é amado por todos os outros do clube. Todos os outros do clube respeitam muito ele. Então, a gente tem o Bill, a gente tem a Beverly, que ela é muito pobre e apanha do pai, a família dela é muito abusiva, né? O pai é muito abusivo. Então a gente tem ela que já é mal falada também na cidade inteira. A gente tem o Richie, que usa óculos e é o piadista, que faz várias vozes. A gente tem o Eddie, que é um menino que, assim, tem um relacionamento muito também triste com a mãe, porque a mãe o cria para que ele se torne hipocondríaco, então ele sempre acha que tá doente, sempre tá tomando um monte de remédio. A gente tem o Stan, que ele é judeu. A gente tem o Mike, que é negro, né? E lembrando que isso aconteceu em 1958, tá, gente? Então, realmente, ele sofria por ser negro, assim, o bullying pesado mesmo, de apanhar e tudo, que nem as outras crianças. Então, isso era um motivo para sofrer bullying também, ele ser negro. E a gente tem o meu personagem principal, quer dizer, desculpa, o meu personagem, é o meu personagem principal mesmo, mas o meu personagem favorito, que é o Ben. Gente, o Ben, ele é sensacional, ele é o gordinho da turma e ele é o melhor personagem. Gente, assim, vocês podem comentar aqui embaixo o melhor personagem, o preferido de vocês, mas ele é o melhor, não tem discussão, gente. O Ben é o melhor. Se você não acha o Ben o melhor personagem desse livro, tá alguma coisa errada com você. Brincadeira, gente. Eu acho que foram todos, né? Bill, Bill, Beverly, Eddie, Stan. Bill, gente, eu tenho problema com contar. Bill, Beverly, Eddie, Stan, Richie, Ben e Mike. Pronto, os 7. Então são essas as crianças e elas se unem para poder, né, lutar contra o que está acontecendo, que são essas mortes, esses assassinatos.
E, gente, eles acabam entrando em contato com a coisa, né? Cada um entra em contato com a coisa da sua maneira, porque o que é a coisa? A coisa é uma entidade, e eu acredito que o Stephen King, ele tenha usado a figura do palhaço, porque muita gente tem medo de palhaço, então ele usou isso, né, como se fosse uma, não diria uma brincadeira, mas seria uma brincadeira de muito mau gosto, digamos assim, mas é como se ele usasse disso, né, do medo de palhaço e pegasse um medo muito bizarro das pessoas e colocasse como Pennywise. Mas na verdade, gente, essa entidade, ele não é um palhaço. Ele é a manifestação do medo de cada um. Então, por exemplo, o Eric é o hipocondríaco, ele morre de medo de doença. Então, quando ele tem o encontro com a coisa, aquela assombração, para ele é um leproso. Nossa, que cenas horrorosas com esse leproso, gente, falando nisso, viu? Muito, muito horrível. O Mike, ele tem um medo de um pássaro, que era o mesmo pássaro que assombrou o pai dele anos atrás. Enfim, teve uma outra questão lá com a família inteira do Mike, é horrorosa a história da família dele, mas é muito, muito bom. Deixa eu ver o que mais. Tem o Richie, que ele assistia filme de terror de lobisomem, vampiro, né? Então a coisa aparece, né? O Pennywise aparece para ele como a manifestação, né, desses medos, então como lobisomem. Enfim, gente, cada um, né, tem essa manifestação, assim, o medo de cada um. O It aparece como se fosse o medo de cada um. E isso me lembra aquele bicho-papão de Harry Potter, né? Vocês aí que gostam de Harry Potter devem se lembrar disso também, aquele bicho-papão que apareceu como o maior medo, né, da pessoa. Mas enfim, gente, aí cada um tem, né, esse momento, esse encontro com o It, e aí eles estão tentando fazer de tudo para matar, né, enfim, acabar com as mortes que o Pennywise é responsável. Mas, gente, além de tudo isso, né, além deles terem que lidar com o Pennywise, eles têm que lidar com um bully, um menino da escola deles que é horroroso em vários momentos aqui, gente. Ele consegue ser pior do que o Pennywise. Ele é. Gente, o bullying dessa época, que era bullying pesado mesmo. Tem uma cena horrorosa com o Ben, que é uma das piores cenas pra mim, mas ao mesmo tempo melhores, porque o capítulo inteiro que apresenta o Ben, que é um dos maiores, que bom, porque ele é o meu personagem preferido. Desde o momento que ele é apresentado como o gordinho nerd que gosta de ler, gosta de estudar, enfim, gosta de criar, até esse momento onde ele encontra os meninos fazendo uma barragem lá no Rio, uma barragem, né, lá no Rio, são uma das melhores partes do livro pra mim, assim, a ambientação e tudo. Nossa, sério, gente, eu acho sensacional essa parte. Você que já leu, comenta aqui embaixo se você realmente gostou, tanto quanto eu da história do Ben. Nossa, é muito bom. Mas esse momento que ele tá ele sofrendo bullying, né, que o Henry tá o perseguindo, assim, você sente que esse cara quer matá-lo e ia matá-lo mesmo, né? A cena que eu acho que se você já assistiu o filme também, deve ter ficado na sua cabeça, que é a cena onde o Harry pega uma faca e acaba machucando mesmo a barriga do Ben, né? Escrevendo um H, como se ele fosse o dono, né, do Ben. E escrever o nome inteiro, mas aí acaba não conseguindo, porque o Ben consegue escapar. Então, assim, é muito tenebroso, sabe? Essa parte de bullying, gente, eu achei às vezes pior do que o próprio palhaço. Mas também é interessante porque essa entidade, ela acaba possuindo. Não sei se possuindo é a palavra certa, mas acaba incentivando. Não é incentivando também a palavra que eu quero usar. Influenciando as pessoas da cidade. Então, assim, a gente tem pessoas na cidade que são horríveis, porque a cidade inteira parece que tem algum problema com ela, gente, mas pessoas na cidade que são horríveis por elas mesmas, tem pessoas que são horríveis, mas que ficam piores por causa da entidade, por causa do Pennywise, que acaba as influenciando. Então, gente, é, assim, assustador, tudo é assustador e tenebroso. A cidade, as pessoas, o palhaço, sabe? A única coisa maravilhosa que acontece na cidade, que
acontece entre as pessoas, entre as crianças, né, é o laço, né, os laços de amizade entre as pessoas e essas 7 crianças. É lindo, gente. Sinceramente, o livro, ele é muito bom, eu gostei bastante, mas as minhas partes preferidas são quando elas são crianças, porque, importante falar, esse livro, ele acontece em 2 linhas do tempo. Ele acontece em 1957, 58 e ele também acontece lá no futuro em 1989. 1985. 1985, na verdade. Porque quando as mortes voltam, né? Então, calma, vamos lá, vamos chegar lá. 1985, mais ou menos, que as mortes acabam voltando, porque como eu falei lá no começo, as mortes, né, o Pennywise ataca a cada 27 anos. Então, assim, essas crianças, elas acabam derrotando a coisa, ou achando que elas tinham derrotado a coisa, só que aí elas fazem um pacto, uma promessa de que elas voltariam para Derry, elas voltariam para tentar matar a coisa de fato, né, de uma vez por todas, caso ela voltasse depois de 27 anos. Porque na época que elas eram crianças, elas sabiam que a coisa vinha de 27 anos, acabam tendo um encontro final, isso não é spoiler, tá? Tá aqui atrás, então eles acabam tendo um encontro lá quando eram crianças, acabam, né, bom, enfim, não matam, mas acabam derrotando a coisa naquela batalha lá específica que eles têm e fazem essa promessa de que caso a coisa volte, eles, né, voltariam juntos lá para poder acabar com ela de vez. E aí é isso, cada um depois desse encontro, né, cada um foi para suas, assim, por causa dos pais também que se mudaram de Derry, né, foram para outras cidades. O único que ficou mesmo em Derry foi o Mike, que virou bibliotecário, né, lá na cidade. Então, cada um tem a sua própria vida. E aí, quando os assassinatos voltam, em 1985, que também uma das primeiras cenas é esse assassinato, o Mike liga pra todo mundo e fala, então, lembra daquela promessa? A coisa voltou, o Pennywise voltou. E aí, todos eles voltam. Quase todos, não vou dar spoiler, mas quase todos voltam. E aí eles têm que, mais uma vez, gente, derrotar a coisa. Mas o que eu achei sensacional no livro é que aqui a gente tem vários capítulos, mas a gente tem partes. A gente tem parte 1, 2, 3, 4 e 5. 5 partes. E aí a gente tem, sempre... A gente tem uma justa posição, não sei se essa é a palavra correta para usar, mas a gente tem uma narrativa intercalada, digamos assim. Então a gente tem eles crianças, eles adultos, eles crianças e eles adultos. E no final, gente, no final é tipo assim, eles crianças, eles adultos, eles crianças, eles adultos, assim, quando tá muita ação acontecendo, é sempre justaposto, eu acho que eu posso usar essa palavra, sim. Mas é sensacional, assim, né, a forma como é intercalada aqui as histórias deles adultos e deles crianças é muito boa, porque, inclusive, a cena que eu tô falando pra vocês, onde eles encontram a coisa pela primeira vez, é também contada meio que ao mesmo tempo de quando eles são adultos. Então, o final do livro é bem tenso, gente. E falando em final, sendo muito sincera, eu gostei muito do livro, o livro é muito bom, mas tiveram algumas coisas desnecessárias para mim. Eu não vou dar maiores detalhes, tá, sobre isso, sobre as coisas desnecessárias. Tem uma cena aqui que se algum dia eu for reler esse livro, eu não vou ler esta cena. Quem me conhece aqui, você que já me conhece tem um tempo, e já leu esse livro, sabe da série que eu tô falando, porque eu não tenho estômago pra essas coisas, gente. E aí a cena é horrorosa e eu não gostei. Então essa cena que dá uma, sei lá, 3 páginas, eu acho, 2, 3 páginas, vou pular da próxima vez. Se eu for reler esse livro, eu vou pular. E o final, assim, a explicação da coisa também, não sei se eu gostei muito, não. Mas o livro é tão bom, né? A amizade deles é tão legal, é tudo... A ambientação é tão boa, a narrativa é tão boa, que
tudo vale a pena. Então, mesmo o final não sendo lá o meu preferido, e essa cena aí que eu tô falando que também é lá pro final, não sendo a minha preferida, eu gostei muito do livro, gente, é muito bom. Não é de se espantar que tenha ganhado prêmios, não é de se espantar que as pessoas gostem tanto desse livro, né, sejam tão apaixonadas aí por It, porque é realmente tudo isso que todo mundo fala, é muito bom. As crianças são sensacionais, os diálogos são sensacionais, a interação delas é sensacional, é tudo muito bom, sabe? Então vale muito, muito a pena. E aí, falando do filme, eu achei muito legal a forma que eles fizeram o filme, porque o capítulo 1 do filme são eles crianças, e o capítulo 2 a gente tem, né, intercalado tanto adultos quanto crianças. Então eu achei muito bom. Eu achei maravilhoso que o filme tirou a cena horrorosa que eu odiei no livro. O filme simplesmente escolheu ignorar esta cena. Obrigada aí, produtores e diretor e roteirista, né? Muito obrigada a todos vocês que retiraram esta cena do filme. Mas, cara, o filme é muito bom, gente. Se vocês ainda não assistiram It, o novo, porque aquela minissérie lá antiga, eu nunca assisti, não. Que virou filme depois, eu nunca assisti, não. Mas o filme, nossa, que filme bom, gente. O Pennywise é sensacional. E também os atores escolhidos são muito bons. Um dos atores é aquele de Stranger Things, o Mike de Stranger Things. Ele é o Richie Tozier, gente, ele é muito engraçado, sério. Então, assim, o Ben, o ator que faz o Ben é muito fofo, gente. Ai. E também, depois, né, no capítulo 2, é só ator muito bom, né, gente? Ator muito conhecido. É muito bom, ó. O filme tá de parabéns. Eu preferi o primeiro filme do que o segundo, mas o segundo também é muito bom. Mas assim, eu até comentei muito lá no Instagram, vocês coloquei lá aquelas polls, né? Aquelas enquetes, tipo, pergunta, aquela caixinha de pergunta, tipo, quem é seu personagem preferido? E aí muita gente falou Eddie, muita gente falou Richie, muita gente falou. A maior parte falou Ben. Muito obrigada, né? Óbvio. Uma pessoa falou Pennywise. Gente, quem? Não, claro que não. Ele é muito bom, mas assim, horrível, né? Óbvio. Mas, gente, obrigada a todo mundo que votou Ben. Vocês estão corretos, é a única resposta correta. É que o Ben é o melhor personagem. Ai, gente, brincadeiras à parte. Que livro, que filme também, vale muito a pena. Eu achei o filme sensacional, achei o livro sensacional. Afora algumas coisinhas que eu falei que eu não gostei muito, principalmente no final, né, da história, eu gostei demais, demais. E, nossa, gente, sinceramente, eu queria ler pra vocês uma parte aqui de quando eles se encontram, né, pela primeira vez. O Ben, naquele momento que eu falei pra vocês, com logo depois que ele sofre aquele atentado pelo Henry Bowers, horroroso. E aí ele encontra o Bill e o Eddie, né? E os dois, eles estão... Eu acho que é nesse momento mesmo que eles estão fazendo a barragem. Cara, essa partezinha aqui foi quando... Foi a única coisa que eu marquei do livro, olha. A única. Mas eu tive vontade de chorar. Deve ser porque eu tive essa, né? Essa ligação tão forte com o Ben. Mas olha isso. Bill e Eddie caíram na gargalhada desta vez. E Ben se juntou a eles. A barriga dele doía quando ele ria, por causa do H, né? Que o Henry Bowers colocou na barriga dele. Mas ele riu mesmo assim, um som agudo e meio histérico. Ele acabou precisando se sentar na margem e o som que a bunda dele fez ao bater na terra fez com que ele começasse a gargalhar de novo. Ele gostava da forma como sua gargalhada soava junto com a deles. Era um som que ele nunca tinha ouvido antes. Não risada misturada. Ele já tinha ouvido isso várias vezes, mas risada misturada, da qual a dele fazia parte. Gente, que o Ben, ele era muito sozinho antes, ele era um menino novo na cidade, ele sofria muito bullying por ser gordinho, ele era apaixonado pela Beverly, né, uma das meninas do grupo. Então, assim, mas ele não era correspondido, porque ele era gordinho e tudo, e aí ele não tinha amigos, e finalmente ele fez amigos. Quando ele se encontra, e logo depois de uma cena horrorosa do maior bully da cidade tentando matá-lo, depois disso ele encontra, sabe, amigos, e
faz parte de um grupo. E pra mim essa foi a melhor coisa desse livro, gente, a amizade deles. Por isso que a cena final que eu tô falando pra vocês, tipo, ai, não gostei, estragou tudo, sabe? Não gostei daquela cena, mas eu amei esse livro por causa da amizade das crianças, gente. Vocês que concordam, comenta aqui embaixo. Quem não concorda também pode comentar, fiquem à vontade. E é isso, gente. Que livro, hein? Que livro. Muito obrigada, amigo, por ter me prestado. E é isso, gente. Qualquer coisa que eu tenha deixado de passar, enfim, comenta aqui embaixo. Eu adoro conversar sobre livro, livros do Stephen King, filmes também, dos livros dele. Então comenta aqui embaixo, me fala o que você achou de It e também dos filmes. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.